Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos conversar aqui um pouco sobre filosofia. Lembrando, pessoal, nós vamos tratar aqui de moral e ética. Moral e ética é o assunto que mais cai no Enem. Todo ano, em torno de 20, 22, 23% da prova são questões de ética, todo ano. Então, nós já vimos a aula sobre a diferença entre moral e ética, atitudes antiéticas, imoral, amoral, agente ético, as condições para ser ético. Essa aula é muito importante, então é necessário que o aluno leia a ficha e assista a aula. É um assunto muito recorrente no vestibular. Nessa continuação aqui do assunto de moral e ética, a gente vai ver a visão de alguns filósofos. Olha, quase todos os filósofos têm visões de ética. Eu vou tratar uns aqui que são mais assim, que existe uma maior chance e ajuda de cair e ajuda a pensar sobre a moral e a ética, mas muitos outros filósofos desenvolveram morais assim, que às vezes cai, às vezes não cai, Nietzsche, Schopenhauer, a gente não vai tratar deles aqui nessas aulas, mas é bom que o aluno, para não ficar muito comprido, porque é o assunto que eu vou trabalhar com vocês, mas é importante que de alguma maneira o aluno jogue essas palavras aí na internet e se ele tiver um tempinho a mais, ele estudar, né? Nessa aula aqui eu vou dividir em dois vídeos, nós vamos tratar a ética dos sofistas, de Sócrates e Platão, que é mais ou menos parecida, e de Aristóteles. E no segundo vídeo a gente vai falar de Kant e dos utilitaristas. Esses daí são, assim, relativamente recorrentes. Sofistas não cai tanto, mas ajuda a pensar um pouco da moral de Sócrates. Então vamos conversar um pouco sobre a moral desses três amiguinhos aqui, né? Sobre a moral não, sobre a ética deles, né? Como a gente viu lá na outra aula, a moral é um conjunto de leis que está embutido na sociedade, né? A ética é algo pessoal, é de alguém. Por isso que quando a gente fala de Sócrates, normalmente a gente não fala moral de Sócrates, né? Porque a moral é social. A gente fala qual é a ética de Sócrates, qual é a proposta de Sócrates para o que é certo e errado e como conduzir o pensar, como conduzir as atitudes. Então é isso que a gente vai estudar aqui. Como os sofistas ajudam a gente a pensar como agir bem, qual a melhor forma de proceder, como guiar as nossas atitudes, né? A gente vai ver como os sofistas proporam uma forma de bom comportamento, como Sócrates e como Aristóteles, né? Então vamos lá. Sofistas. A doutrina dos sofistas é contrária à de Sócrates. Então esse já é a gente pode lembrar que os sofistas é um grupo de pensadores ali contemporâneo a Sócrates. Eles tinham uma desavença entre eles, porque eles pensavam de forma antagônica, né? E uma das diferenças básicas é essa. Ele pensava de forma contrária a Sócrates. Então a gente já fala aqui um pouco a gente já pode até abordar aqui um pouco das características do pensamento de Sócrates, né? O que tinha de oposto entre os sofistas? O que tinha de oposto entre os sofistas e Sócrates? Segundo os sofistas, não existem normas nem valores universalmente válidos, ou seja, eles eram relativistas. Então, os sofistas eles acreditavam que não existe uma norma geral, absoluta, acima do homem e da terra e que serve para todos os seres humanos. Eles acreditam que o que é certo para um não precisa ser necessariamente certo para o outro e nenhum dos dois está sendo antiético por causa disso, né? Já Sócrates não. Sócrates acreditava que através do esforço filosófico, através do uso da razão, é possível alcançar uma verdade universalmente válida, né? Então essa é uma das características, né? Bem basicamente, como é que funciona a ética dos sofistas, né? Eles eram relativistas. O que é relativismo? Também conhecido como subjetivismo. O que é relativismo ou subjetivismo? É a concepção
é a concepção de que a verdade vai depender da situação e das condições histórico-culturais. Então, o que era certo no passado, muitas vezes não é certo hoje. O que era justo hoje, provavelmente ou possivelmente não será justo no futuro, né? Então, isso é o relativismo. Não existem normas ou leis morais e éticas absolutas acima do homem que governem o universo, né? Cada um escolhe da maneira que vai agir e ninguém está sendo nem certo nem errado. Uma outra característica do pensamento ético sofista é a persuasão. Como não existe verdade absoluta acima do homem, então verdade é o que eu consigo convencer as pessoas de que é verdade, né? É a ideia da força da palavra. A força da persuasão, né? Duas características aí muito caras aos sofistas. Vamos conversar um pouco sobre a ética de Sócrates, né? Grande parte da reflexão socrática é moral. Então, assim, tem filósofos que falam de muitas coisas diferentes. Sócrates falou de muitas coisas diferentes, até de conhecimento, mas o foco principal de Sócrates, a grande parte da sua reflexão é moral. Então, se a gente for ler aqueles livros realmente de Platão que falam especificamente de Sócrates, a gente vai ver ali ele discutindo o que é coragem, o que é justiça, o que é amor, o que é santidade, todas as formas de virtude, né? A sabedoria humana para Sócrates consiste na busca de uma justificação filosófica da vida moral. Essa frase é muito importante. Ela resume um pouco do pensamento moral de Sócrates, né? Justificação filosófica, ou seja, razão, uma justificação racional da vida moral, ou seja, a busca racional da virtude. O que significa isso? Sócrates, ele acreditava que conhecimento e virtude estão relacionados. Isso é muito polêmico hoje, né? Porque as pessoas... é possível que nós vejamos um político muito inteligente, um médico muito inteligente, e o cara é totalmente imoral. Nós vemos pessoas que têm uma grande inteligência e têm um caráter deturpado, né? Não são às vezes pessoas cruéis, sem solidariedade ou sem empatia nenhuma, né? E como é que Sócrates diz que a inteligência está ligada à virtude? Então é uma visão de Sócrates, né? Sócrates acredita que a racionalidade da pessoa está ligada à virtude. Então um bom uso da razão, das capacidades mentais humanas, levam a uma vida virtuosa. Então, para Sócrates, se você parece inteligente e tem uma vida deturpada, isso é só uma ilusão. Você não é inteligente de verdade, ou você não fez um bom uso da razão. Sócrates acreditava que essas duas características humanas, o uso adequado da razão, vai resultar numa pessoa que vai desenvolver virtudes, que será virtuosa, né? Então, para Sócrates, a grande contribuição, né, de Sócrates, a característica mais forte da filosofia moral dele, né? O conhecimento e a virtude estão relacionados. O conhecimento e a virtude estão relacionados para Sócrates. Através do uso da razão, o homem alcança a virtude. Através de um uso adequado da razão, o homem literalmente alcança a virtude. Então, se você parece inteligente, mas você não é virtuoso, alguma das duas coisas aí não estão acontecendo bem, segundo uma visão socrática, né? Quem sabe o que é o bem, faz o bem. Então, mas tem gente que sabe que está fazendo errado? Para Sócrates, não. Provavelmente essa pessoa cometeu algum erro racional e ela não sabe, de alguma maneira, que está fazendo a coisa errada, né? Para Sócrates, grandeza moral e capacidade de pensar e raciocinar, ou seja, virtude e ciência, são sinônimos. Como virtude e ciência são sinônimos, veja bem, para o aluno responder uma questão de vestibular, ele tem que aprender a usar os termos da maneira como os filósofos usam. Virtude e ciência. Quer dizer que as qualidades de um cientista, não.
Virtude são as qualidades internas do homem. Ciência, eu estou ciente de que isso vai acontecer. A palavra ciência pode ser essa ciência experimental ou conhecimento. Então, para Sócrates, qualidades e conhecimento. Em outras palavras, virtude e ciência são sinônimos, elas acontecem de forma equitativa, né? Então, virtude e ciência. Qual é o contrário de virtude para os gregos ali na antiguidade? O contrário de virtude é vício. Então, as qualidades positivas, eles davam o nome de virtude, e as qualidades negativas, eles davam o nome de vício. Ciência é saber, ignorância é não saber. Virtude e ciência são sinônimos, vício e ignorância também são sinônimos. Defende a valorização. Outra característica muito forte da moral de Sócrates é que ele defende as coisas do espírito em detrimento das coisas do corpo. Ou seja, existem qualidades que estão ligadas ao espírito, né, às coisas internas do homem. Nós não precisamos ver isso de maneira espiritualizada, mas apesar de Sócrates ver dessa forma, mas para Sócrates as coisas internas, ou seja, o uso da razão, o desenvolvimento da virtude, fazer amigos, ser justo, ser prudente, estas coisas deveriam ser priorizadas à saúde do corpo, à beleza, à riqueza, à fama, ao poder. As coisas do espírito, elas têm predominância sobre as coisas externas ou as coisas do corpo. E é isso aqui que está lá na ficha de vocês. Resumidamente, o que nós podemos saber sobre a ética de Sócrates? Conhecimento universalmente válido, ou seja, ele não era relativista. Relação entre conhecimento e virtude, né, eles estão relacionados. Separação entre a alma e as coisas do corpo. E era uma outra coisa muito cara a Sócrates, a obediência à lei. Falamos resumidamente aqui do nosso amiguinho Sócrates, que também se misturam, né, a ética de Sócrates e Platão. Então elas estão profundamente relacionadas ali, né? Aristóteles, vamos falar de Aristóteles, o discípulo de Platão. Vou ver se eu consigo resumir aqui, porque ele é um pouquinho mais complicado, mas no final eu vou dar uma grande resumida e fica mais fácil de entender. Entre os assuntos que Aristóteles tratava, então são palavras que são possíveis de cair ali numa questão de vestibular, são as palavras gregas eudaimonismo e teleologismo. Teleologismo, isso mesmo. Eudaimonismo significa felicidade. Então, essa palavra aqui ela foi usada pelos sofistas, pelos pré-socráticos, por Sócrates, Platão e por Aristóteles, né? Eles acreditavam que, no final das contas, as atitudes humanas deveriam guiar à felicidade, à eudaimonia. Teleologismo também vem de telos, né? Outra palavra grega que significa objetivo final, para que a coisa foi feita, né? O sentido de algo, o objetivo final de algo. Bom ter essas duas palavras em mente, nós vamos falar mais delas, mas elas ajudam a responder uma eventual questão que caia sobre esse filósofo aí. Para Aristóteles, a ética é a ciência que define o bom comportamento do homem. Para todos os filósofos eles pensam isso, né? Então vamos lá. Mas o que é o bem? O bem é o propósito. Então assim, o que é a ética? Ética é você fazer um estudo para entender o que é o bom comportamento. Mas o que é o bom comportamento? Um bom comportamento é um comportamento que nos guia a fazer algo que nós queremos fazer, né? O bem é a finalidade de algo. Fazer o bem é quando algo age de maneira correta. Um bom lápis, ele faz o quê? Um bom lápis, ele equilibra bom livro? Um bom lápis, ele é bonito na mão? Não. Um bom lápis escreve. Qual é o telos do lápis? O telos do lápis é escrever. Então, assim, Aristóteles falou, um bom comportamento é quando o homem consegue seguir o seu próprio telos. Qual é o telos do olho? Enxergar. Qual é o telos do lápis? É escrever. Qual é o telos do homem? O homem tem um telos, tem algo pelo qual o homem foi feito para fazer, e quando ele realiza isso, ele está se autorrealizando enquanto ser humano. Vamos seguir aqui os passos do resumo da maneira como está na ficha, né? Para quando vocês lerem, vocês conseguirem entender. Realizar um bem é realizar a função apropriada de algo. Então, tudo tem uma função. Qual a função da mesa? Qual a função do computador?
Desculpem. Qual a função do violão? Um violão, pode ser que alguém use um violão para enfeitar uma parede? Pode ser, só que esse violão, entre aspas, ele não está cumprindo o telos dele, porque o telos do violão é emitir música. Então, algo realiza sua função quando ele realiza o seu telos, o telos de algo, né? Qual é o bem da vida humana? É a realização do objetivo para o qual o homem foi feito e no qual ele existe para realizar. Então, qual é o objetivo do homem? O objetivo do homem é realizar o telos do homem. Para que o homem foi feito? O homem foi feito para ser feliz. Ser feliz é ter uma vida com sentido. Qual é o telos do homem? Ser feliz. Qual é o telos do violão tocar? Qual é o telos da faca cortar? Qual é o telos da caneta escrever? Qual é o telos do homem? Ser feliz. Como é que o homem consegue realizar o seu telos? O que indica a finalidade? O que indica a finalidade ou o sentido de algo é sua própria essência, sua própria natureza. Quando algo realiza sua própria natureza, ele está realizando sua finalidade ou o seu telos. Como é que nós sabemos que o homem vai alcançar a felicidade realizando o seu telos? Como é que nós sabemos qual é a essência de algo? Nós sabemos a essência de algo chegando à principal característica desse algo. Quando alguém pensa em violão, essa pessoa pensa em quê? Essa pessoa pensa num trator, pensa numa tela? Não. Quando alguém pensa em violão, qual é a característica principal do violão? A gente logo imagina alguém tocando uma música e todo mundo se divertindo ou cantando essa música junto. A principal característica do violão, tocar música, é emitir som. Qual é a principal qual é o telos do homem? Qual é a finalidade do homem? Qual é a principal característica do homem? Descobrimos o telos do homem descobrindo qual é a sua essência, qual é a sua principal característica. Qual a sua característica mais marcante ou mais importante? A principal característica do homem é a sua capacidade de raciocinar. O que é que diferencia o animal ser humano de todos os outros animais, de todos os outros mamíferos, répteis, peixes, de todos os outros entes vivos? Qual é a principal característica do homem? É a capacidade de raciocinar. Quanto mais o ser humano raciocina, quanto mais ele usa suas capacidades mentais, mais ele vai se diferenciar de todos os outros animais. Como a razão humana é a sua natureza, colocar a razão em prática é a realizar o telos do homem. Então Aristóteles acredita que o homem realiza o seu telos, ou seja, alcança a felicidade, realiza o seu objetivo, fazendo uso da sua principal característica, da sua característica que lhe diferencia de todos os outros entes vivos. Qual a principal característica do ser humano? É o raciocínio, saber usar a razão, investigar, ser crítico, usar a inteligência. Quanto mais o homem usa a inteligência, mais ele se separa de todos os outros entes vivos. Então, quando o homem está realizando a sua principal característica, ele está realizando o seu telos, se realiza como ser, né? Ele alcança a felicidade. A realização do telos do homem é o seu caminho para a eudaimonia. Lembram o que é a eudaimonia que a gente falou lá no começo? É felicidade em grego. Como é que o homem faz para realizar a sua razão? Então, assim, para Aristóteles, o que é realizar a razão? Fazer uso da razão no dia a dia. Para Aristóteles, fazer uso da razão é ter uma vida equilibrada. Como assim ter uma vida equilibrada? É fugir dos excessos. Quem não exagera é prudente. Então, o que é ser prudente? É uma palavra que pode cair aí numa questão relacionada a Aristóteles, né? Ser prudente é fugir de exageros, é ter uma vida equilibrada. Essa é a principal virtude resultante do uso da razão para Aristóteles. Quem usa a razão é prudente, ou seja, tem uma vida equilibrada. Não cai nem no excesso, nem na falta de algo. Como é que é prudência em grego? Phronesis é a palavra que significa para
Aristóteles também pode ser entendida como sabedoria, né? Prudência, ser moderado, ser equilibrado. É a principal característica, é a principal virtude relacionada ao uso da razão e que é responsável por levar o homem a uma vida feliz. Virtudes são as qualidades saudáveis. Vícios é tudo que faz mal. Pode ser a falta ou o excesso de algo. Então, existe uma virtude que é a coragem. Qual é o vício por falta de coragem? É a temeridade. Temeridade o que é coragem? Coragem é a pessoa que enfrenta um perigo. O que é temeridade? Temeridade é aquela pessoa que não tem noção do que é perigoso. Então ele até enfrenta o perigo, mas sem medo nenhum. Ele vai lá com a cara e a coragem, que nem sem coragem, né? Temeridade é a total falta de noção do perigo, e aí são as pessoas que se arriscam de maneira excessiva. Isso é a falta total essa virtude muito negativa, né? E a mesma virtude em excesso seria o quê? A covardia. A pessoa ela tem ressalvas demais com relação aos perigos, ela não se mete em perigo nenhum. Temeridade, o cara cai lá e não quer nem saber, e aí ele acaba se arriscando demais. Qual é o equilíbrio entre a covardia e a temeridade? É a coragem. Então, covardia é um vício, temeridade é um vício, a coragem, que é o equilíbrio que está no meio, é a virtude, né? E aí, Aristóteles ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, né? Nicômaco era uma pessoa, ninguém sabe se era um tio, um pai, um irmão. Ele escreveu lá e ele fez uma lista com dezenas e dezenas. Esse quadro aqui só tem 4, né? Ele faz uma lista com muitas virtudes, a sua correspondente falta e o seu correspondente excesso, né? Existe uma virtude que o nome é sinceridade. Sinceridade é dizer a verdade. Os 2 vícios relacionados à sinceridade? É a indiscrição. É aquela pessoa que fala tudo que vem na cabeça e diz, eu falo a verdade mesmo. Então, é a indiscrição, né? E o excesso é a falsidade. E assim por diante, né? Outra característica, né, que já caiu isso aqui em vestibular, né? Aristóteles acredita que realizar a virtude é uma prática. Apenas se aprende a ser moderado agindo moderadamente. Então a pessoa é colocada em situações no dia a dia que vão levar ela a praticar as virtudes, né? Ela tem que estar praticando para não ter o perigo de cair nos excessos ou nas faltas. Resumidamente, Aristóteles, fazer o bem é realizar a coisa na qual o homem foi feito para realizar, ou seja, realizar o bem é realizar o telos do homem. O telos do homem é o uso da razão. A melhor forma de fazer uso da razão é através da prática da virtude, prudência, equilíbrio, não é? Então o homem realiza o seu telos para alcançar a sua eudaimonia, a sua felicidade, né? Quando a melhor maneira de fazer uso da razão é através de uma virtude chamada frônesis. Frônesis é a prudência. Tranquilo, pessoal? Acabamos aí a nossa conversa de hoje. 3 filósofos só. Eu dei uma explicação mais detalhada, mas dei o resumo no final. Não são pessoas difíceis de entender aí a ética. Falamos sobre o que eles acreditam que é o bem, o que é o proceder correto, o bom comportamento. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.